Obrigado, Carol. Tem nenhuma pergunta aí? Tem várias aqui. Bom, então me dá para ir fazendo. Olá, vamos continuar com a nossa live. Os nomes das pessoas. Tá. Nós temos aqui algumas perguntas que as pessoas fizeram. Sejam bem-vindos novamente. Estamos aqui tratando como controlar as emoções nessa época tão difícil, uma época de crise, numa época em que de perdas, né? Muito significativas para nós. E nós temos aqui algumas perguntas que nós vamos estar falando. Andréia, seja bem-vinda de novo. Nós temos aqui Obrigada. algumas perguntinhas que a Carol ela colocou. A nossa irmã Sara, ela disse o seguinte: como superar este medo quando fui forçada a viver isso? Acho que até você falou sobre isso já, né? Que fomos pegos assim de surpresa, da noite para o dia. Isso Então, aí. conte E pra aí, gente. assim, para a gente viver como superar isso, é a gente encarar com realidade que a gente está vivendo um tempo difícil, mas não esquecer da verdade que nós cremos também e mais, de ressignificar a nossa mente. Então, a despeito da morte que está lá fora, enquanto a morte não te toca aqui, enquanto você não vive esse luto gritante, você vive só uma possibilidade. E a possibilidade não é uma decisão. Então, é importante você identificar que esse medo é uma ansiedade e ele está te levando para o futuro ruim. Porque a ansiedade faz com que a gente pense que lá na frente eu vou morrer, lá na frente vai acontecer comigo, lá na frente, e por causa desse medo, desse pânico, a gente começa a acreditar tanto que vai viver isso, que a gente perde a vida hoje, já vivendo o amanhã. Bom, enquanto não vivemos isso, vamos viver de uma Isso. maneira cautelosa, com as orientações, mas procurando confiar em Deus. Por isso que você lê um versículo aí no início que diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. E o medo, Sim. quando ele chega, ele nos sequestra de qualquer possibilidade de pensamentos. E aí eu dou uma dica: interrompa o padrão negativo da sua mente. Quebre ele. Comece a trazer palavras e coisas positivas. Se o medo está tomando conta de você, pare um tempo de ver as reportagens, comecem a trazer palavras de verdade, comecem a ler mais, a ouvir coisas que te dão mais segurança e comece a dizer para você: eu estou fazendo a minha parte. Então faça, mas faça a sua parte. Porque às vezes a gente vê muita gente aí, né, que não está dando importância e quando a situação chega na sua casa, elas se Sim. desmoronam. A gente precisa ser consciente. Sim, então, Andréia. Isso me fez lembrar do povo de Israel, quando estava lá diante do Mar Vermelho, e atrás estava Faraó, e que Deus falou para Moisés: dize aos filhos de Israel que marchem. Então, é também nessa situação, controlar aquilo que chega aos meus ouvidos, que vai para o meu coração, até para a gente poder ter aí um ambiente na casa, né? Um ambiente saudável, um ambiente onde os filhos vão vivendo um dia de cada vez, o esposo, né? Seja os pais, aqueles que estão ao nosso redor. É muito importante essa questão do viver o presente, o hoje. Né? Se a gente vai para o futuro, e nesse futuro, normalmente quando a ansiedade nos leva, ela nos leva para algo negativo. Então, nesse momento, interromper os padrões negativos da sua mente é muito importante. Isso é um exercício. Volte para o presente. Veja que o hoje você não está doente, né? Veja que hoje a sua casa está segura. E veja o que Sim, você pode fazer para se manter nessa segurança, tá sim. bom? Então, Andréia, tem Mais alguma também pergunta? a nossa irmã Azelilda, que inclusive perdeu seu esposo há pouco tempo, e ela diz o seguinte: todas as manhãs fica só a causa da tristeza e medo, né? Justamente o que a gente falou no início aí, você, essa questão de viver o hoje e viver o hoje, viver com aqueles que estão ao nosso redor, né? Os netos também, os Nesse filhos. caso aí, qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Alzenilda,
Alzenilda, nossa amada irmã Zenilda. Ah, tá. A Alzenilda, a gente lamenta, né? Mas é um tempo que ele existe para você. De Então, é luto, né? importante, como a gente falou, viver esse luto, mas viver procurando se ressignificar. Agora é uma nova aprendizagem, né? A gente costuma dizer que você vai ter que mudar toda a forma de vida, porque até então você vivia com. Agora você vai ter que olhar para o seu universo de vida sem. Então, isso gera uma dor, mas é possível passar por isso. Se sentir vontade de chorar, chore. Sentir vontade de ficar quietinha, faça. Mas procure entender que existe um tempo, de 6 meses a um ano, você vive o luto. Depois de um ano, é importante que você já esteja pronta para seguir, pronta para caminhar, não com a ausência da saudade, mas pronta. Então, o momento agora é de choro, chore, né? Há tempo para todas as coisas, já diz, né, a Bíblia, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Então, esse é o tempo de luto, chore, mas chore ressignificando. Olha, ele não está aqui. Então, traz à memória o que de bom você poderia fazer e como ele ficaria agradado se você caminhasse melhor. Então, caminhe por ele, caminhe por você, se levante quando for possível por você e sabendo que o importante é permanecer as boas memórias dele. Isso vai te ajudar a caminhar melhor. Sim. Andréia, a nossa irmã Silvana também, ela está abordando o seguinte, como lidar, né, com pessoas de temperamento difícil? Eu acho que, no caso aí, como controlar nossas emoções, sabendo que existem pessoas difíceis para lidar. Então, como é que a gente pode estar fazendo isso? Eu queria que você falasse. Eu vou responder essa pergunta. Tem uma pergunta que passou aqui agora que me chamou muita atenção. Falam dos alunos aí, acho que entrou agora. Se vocês pudessem trazer depois, eu acho muito importante falar sobre isso. Então, vamos lá. A pergunta é como lidar com pessoas que têm temperamentos fortes, é isso? Isso é uma questão, assim, muito... como é que eu vou dizer? Não tem uma cartilha, uma forma pronta. Eu volto a dizer que o seu universo precisa estar organizado para você lidar com qualquer outro universo. Então, eu não sei quem fez essa pergunta se vivencia questões diárias com pessoas que têm temperamentos fortes. Mas, gente, a gente tem que entender que cada indivíduo tem a sua construção. E a gente existem aí várias questões de vida, vários transtornos, situações de comportamentais que permeiam algumas ações humanas. Então, eu não tenho como entrar nesses tópicos agora, porque são aprofundados, demoraria muito. Mas é muito importante que, a despeito do posicionamento do outro, se o seu Por isso que no início eu falei, quando a gente conhece as nossas emoções, a gente se conhece, quando a gente permeia um conhecimento nosso ou de si mesmo, isso faz com que a gente olhe também, acho que está falhando um pouco, não sei. Isso faz com que a gente olhe para o Sim, está universo dele, falhando. está sem áudio, né, que eles estão falando. Tá tudo bem por aí, gente? Já tá Sem legal? áudio. Para mim tá bom. Tá legal, Se o gente. pessoal quiser dar um feedback, deixa eu sair e voltar então, não é melhor? Travou, É, deixa eu sair e voltar. Fica aí. tenta entrar novamente. Nós vamos tentar entrar de novo com a psicóloga Andréia e abordaremos mais algumas perguntinhas nos quais estão sendo feitas sobre esse controle de emoções, né, em época tão difícil com o qual a gente está passando, nesses tempos difíceis. Como lidar com pessoas difíceis. Pronto, vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Ah, Bom, então tá saindo um agora pouco tá legal. fanhoso, mas deu uma melhorada. Então, essa questão de estar com o universo alheio é uma questão assim muito
subjetiva. A Cristiana Maviel está aí também, uma grande amiga minha. Porque assim, a gente precisa permear o nosso universo, as nossas emoções, de maneira que a gente se blinde um pouco do outro. Porque, gente, se o outro estiver desconstruído, se o outro tiver um transtorno de personalidade, se o outro tiver uma situação de vida que compromete a sua existência em tranquilidade e paz, se eu não souber diagnosticar que isso é um problema do outro, esse outro vai me desestruturar em todo o tempo. Então, assim, claro que não é fácil, não vou te dizer que vive a sua vida, seja equilibrado e siga em frente. Em alguns momentos, dependendo do que a Vânia Madeira entrou aí também, um beijinho, Vânia. Dependendo do que você vivencia com o outro, vale você buscar uma ajuda profissional para te orientar melhor e te ajudar a se ver nesse universo e ver o outro, tá? Fica essa dica. Não tem um passo a passo para você seguir, mas primeiro você precisa se encontrar, se ver, se estabelecer em equilíbrio, porque aí sim você consegue ter um olhar para o universo do outro, capaz de não permitir que ele te desestruture tanto. Até E mesmo as para pessoas. poder, até mesmo para como você pode ajudar o outro, né? Que não sabe aí controlar as suas emoções, você estando assim mais equilibrada, tendo Deus no seu coração, o Espírito Santo do Senhor, e aí você pode estar ajudando o outro aí. De repente, assim, com um mimozinho, né? Fazendo uma comidinha que o outro gosta. Então, são tantas coisas que a gente pode estar agradando o outro, não é? Se for um casamento, você pode ajudar, mas às vezes a gente também entra naquela coisa de estar sempre fazendo algo e o outro nunca está satisfeito. E aí pode ser uma questão do universo dele. Sim, Então, sim. é por isso que eu digo que nesse momento, se ficar muito difícil enfrentar isso, faz o quê? Você busque ajuda profissional. Porque com Deus você pode buscar, você deve estar em busca, orando, agradando, mas perceber qual é a construção dessa relação também. Sim, Isso é sim. muito Até importante. é muito bom. Essa busca, essa ajuda, né? Até para compreender que você é amado, que a dificuldade não é você, é simplesmente o outro, que você pode ter uma vida feliz e equilibrada. Temos uma pergunta aqui: como nós podemos lidar com as pessoas que não choram no luto? Acho que você já falou sobre isso também, né? Falando um ponto. O Falamos. luto é para chorar. Agora, a pessoa que não chora, ela se coloca numa posição de fortaleza que ela não vai sustentar por muito tempo. Ou se sustentar, lá na frente ela vai sentir. Tem uma pessoa, acho que é professora, Prof. Eu estou com Beth. a pergunta dela aqui. Inclusive, ela disse o seguinte: nós, professores, temos que lidar com as emoções de nossos alunos nesta pandemia, pois os responsáveis, né, os pais, os avós ou quem cuida da criança, não sabem lidar com as tarefas. E isso causa ansiedade. Isso causa ansiedade nos alunos e nos responsáveis e em nós, professores. Bom, eu acho essa pergunta maravilhosa. Isso tem sido um desafio. Milhões de pessoas têm falado muito sobre isso. É um tema que está muito em voga em todos os Com lares que tem certeza. criança. Está muito difícil para alguns pais e fácil para outros pais, mas a maioria está encontrando muita dificuldade. E aí, a professora, né, Beth Barros, e fica aí assim algumas dicas. A gente não tem como resolver um problema que é uma questão familiar, social, comportamental. Alguns pais têm condições, têm conhecimento para ajudar, outros não têm. Então, a gente tem muitos universos envolvendo essas questões. É muito importante que, nesses momentos, a gente trabalhe com cautela. Os tempos que nós estamos vivendo agora é um tempo que as escolas também têm demandado uma quantidade de trabalho para as crianças que elas precisam atender a calendários, as demandas, a cronogramas escolares. E essa criança fica no meio disso, né? De
das escolas, dentro das questões governamentais e estabelecida pela liderança, e fica também a família, que de um dia para o outro está tendo que se ressignificar em todo esse universo. Então, a primeira coisa que eu acho que é muito importante é diminuir um pouco o rigor. Alguns pais que você perceber que não está conseguindo, oriente eles a diminuírem a quantidade, a ver o que é possível ser feito, porque alguns pais não conseguem mesmo ajudar e eles surtam. Eles começam a achar que o filho não vai avançar, que a culpa é deles, e outros pais acham que é obrigação do professor. Então, eles querem que o professor dê conta disso e acabou. Tem pais surtando, brigando, mandando WhatsApp para o professor, dizendo dá um jeito, meu filho. Agora, a gente não pode deixar de ver que no meio desse universo infantil aí, de aprendizagem, temos crianças com TDAH, tem crianças autistas, tem crianças com hiperatividade e tem as crianças normais que estão sentindo o luto desse tempo. Mesmo sem ter perdido ninguém, eles foram de um dia para o outro impedidos de brincar, impedidos de sair, de brincar no parquinho ou no quintal da sua casa com os amiguinhos. Isso tudo é um transtorno. Então, o que acontece? Alguns pais entram com um rigor muito forte, entendendo, cobrando desse filho um perfeccionismo lá na frente, e outros pais, por não saberem, não terem condição de atender, eles começam a surtar, achar que o professor é o responsável, e outros ainda ficam no meio desse universo sem saber o que fazer. Então, fica a dica. Para aqueles que estão dando conta, com tranquilidade das tarefas, permeie isso. Aqueles que não, exijam menos dessas crianças e desses pais que, nesse momento, estão se adaptando e se readaptando a uma esfera muito diferenciada. Lembrando que esses pais mudaram também toda a sua rotina. A mãe que não ficava com o filho o dia inteiro dentro de casa, agora está com a criança correndo 24 horas. Essa mãe também tem o seu universo emocional. Então, ela tem uma casa para limpar, o filho correndo, tem que explicar e ela tem que trabalhar. Muitas ainda sentam para fazer home office. Outras perderam seus empregos, estão surtadas. Outras estão sem saber o que vai comer amanhã. Então, aí tudo isso cai no colo do professor, cai no colo desse professor. Então, a dica para vocês, professores, eu sei que tem aí uma pressão muito grande sobre vocês, é não entrar com esse rigor agora. Tentem diminuir, adequar, dar o suporte e mais. Dizer para os pais, olha, vai ficar tudo bem, a gente faz o que é possível hoje. Ah, mas o meu filho tem que ler, o meu filho tem que aprender. Bom, o que está sendo possível fazer, todos estão fazendo. Agora, o que não é possível, a gente também não pode se cobrar, porque a mudança está para todo mundo. Então, fica essa dica aí de tranquilidade, né? Da certeza de que acalentar as crianças, o pai, e dizer para a criança, olha, vai passar, vai ficar tudo bem, a gente vai poder brincar. Esse tempo é isso. Tem crianças que estão ficando 4, 5 horas na frente de um computador para a escola demandar e dar conta do cronograma escolar dela, e o professor é obrigado a mandar todas essas atividades. Gente, isso não é saudável para ninguém. Com certeza, né, Andréia? E aí o perigo lá na frente, depois de termos crianças com dificuldades, doenças psicossomáticas, e dependendo da idade, também, até suicídio mesmo, né? Então, o que é essencial? Que não têm vida, não têm saúde para eles. Então, quando eu digo isso para ela, que é professora, eu digo que, assim, se salve disso. Porque senão ela não vai conseguir dar essa conta e ela ainda vai se cobrar por não ter dado essa conta, onde ela não tinha que prestar conta disso, porque está além dela. É num tempo de luto mesmo. Eu vendo a minha filha nas aulas online, e aí teve um momento que ela estava escutando a criança, o filho da professora chorando. Aí eu ainda falei para ela, nossa, coitada dessa professora, tem que dar aula, a criança dela está em casa, está chorando, e ela tem que dar atenção aos alunos, todos estavam ali na live,
E é muito complicado para todos os lados, para os pais, para os professores, para as crianças. É como Eu você acho que falou, nesse momento a empatia é o que vai dar a melhor conta dessa situação. com certeza, com certeza. Mas aí a gente tem como controlar nossas emoções, né? Somente com o Criador, com o Espírito Santo de Deus, que tem nos ajudado. E ele mesmo disse, né, Andréia? Eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, que está conosco 24 horas por dia. E E naqueles está momentos em que só tem eu em casa, naquele momento em que só não tem mais ninguém, Deus ele está com você, aonde você estiver, Deus está conosco, e ele mesmo diz: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te conforto, eu te ajudo, e a gente pode contar com o Senhor Todo-Poderoso. eu acho que é muito importante a gente deixar uma coisa assim também muito, né, clara. A gente, quando lê a Bíblia, quando a gente vê os profetas de Deus vivendo o que viveram, né, Ana, Esther, e tantas pessoas das quais a Bíblia traz as suas referências para que a gente possa caminhar, a gente aprende muito com o conceito emocional de cada um deles. E alguns nos ensinam, outros nos mostram o quanto somos parecidos e precisamos avançar. Mas nesses tempos, às vezes a gente ouve algumas palavras, algumas pessoas falando: ah, eu só vou morrer a hora que chegar, Deus não vai deixar isso entrar na minha casa, etc. Né? É muito importante a gente lembrar de uma passagem da Bíblia em que Elias, na verdade, Elias, ele foi para a caverna, né? Então ele venceu os profetas de Baal, ele passou por muitas situações, e ele foi para uma caverna fugir de algo que ele já tinha vencido, né? E ele de repente foi para o futuro, a ansiedade tocou nele, e ele lá na frente já viu a tragédia, então ele fugiu para não morrer. Eu costumo dizer para vocês que assim, Deus não vai nos livrar de tempos difíceis, porque o próprio Cristo falou e a gente tem milhões de referências na palavra de Deus. Então seria uma idealização a gente achar que não vai sofrer, que não vai passar por tempos difíceis. Muitas pessoas idealizam só um tempo de cântico, só tempo de vitória. Por isso que muita gente não está conseguindo passar com excelência ou com vida, com um pouco mais de saúde, por esses tempos de Covid, porque são pessoas também que idealizaram muito só dias felizes e acharam que por viver na presença de Cristo, de Deus, nenhum mal os tocaria, né? Nada vai acontecer comigo. A gente precisa entender que a palavra de Deus nos diz que Deus não nos deixaria só, como você falou, que Ele está aqui. Mas Ele disse que Sim. viria aflição, que viria dor, e a morte, ela é algo que vai chegar na nossa vida em algum momento. Então, se ele mesmo nos deixou uma informação de que haveriam dias de dores, nós não podemos fantasiar só dias de festas. E aí, por quê? Porque se a gente faz isso, isso é uma ferramenta maligna, né? Porque se a gente acredita nisso dessa maneira, a gente acaba não se preparando para viver com resiliência o dia da dor. E foi o que aconteceu com Elias, um grande homem, um homem que abençoa a gente quando a gente lê a história dele. Mas ele não tinha tanta resiliência quanto Davi. E aí, diante de uma situação onde ele achou que fosse maior do que ele corre para uma caverna, ele entra em depressão, ele dorme, ele anda 40 dias, 40 noites no deserto, o anjo alimenta ele volta a dormir, ele estava fugindo o tempo todo de si mesmo, de enfrentar, do enfrentamento da dor. Mas o que, que o próprio Deus fez com ele? Ele foi até a porta da caverna com uma leve brisa, né? Porque diz que Elias esperava que ele viesse no terremoto e ele não estava. E Elias esperava que ele viesse na ventania, mas foi uma leve brisa que permeou a presença de Deus e Elias entendeu isso. E aí ele vai até a porta da caverna
E Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? O mais importante dessa pergunta é que Deus, quando a gente está longe, a gente diz: o que você estava fazendo lá? Mas Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? Ou seja, na minha presença. Os dias são ruins, mas você está na minha presença. Você está aqui. E o que você está fazendo aqui? Porque quando você está aqui e quando eu estou aqui, não tem por que a gente perder. Não tem por que a gente fugir. O que Deus estava fazendo com Elias na porta daquela caverna era trazendo de volta a ele a autoconfiança e a confiança em Deus. Deus estava recuperando um estado emocional de Elias para que ele retomasse a guerra. Porque Elias não tinha passado tantas questões, porque se fosse Davi no lugar de Elias, o que você imagina Davi fazendo? Pegando a lança, a espada e saindo para matar o inimigo. Por quê? Porque Davi era guerreiro. Não porque Davi ele se tornou um guerreiro porque ele aprendeu a ser resiliente cedo. A resiliência, ela nos dá muita condição de viver os dias maus. Por exemplo, eu vou resumir aqui, tem um teste do Marshmallow, eu falei isso numa pregação que eu fiz há pouco tempo, na Bíblia de Coqueiros. Tem o teste de Marshmallow, ele ensina a criança a ser resiliente. Então, um pesquisador nos Estados Unidos fez esse teste. Chegou para uma criança e falou: olha, você pode comer esse marshmallow hoje, ou você pode esperar 20 minutos agora, ou você pode esperar 20 minutos para comer 2 marshmallows. As crianças que não esperam, elas não têm grande resiliência. As crianças que conseguem permear essa espera, e concordo, são crianças que já trabalharam essa resiliência. Então, o que acontece? Nesses 20 minutinhos em que a criança tem que esperar comer, o desejo dela é comer o doce. Ela tem que se reorganizar. Ela tem que arrumar, dar um jeito no que ela vai fazer dentro desses 20 minutos, sem tocar em algo tão desejado. Ela tem que, sem perceber, cognitivamente, a criança ela é reajustada, ela se reorganiza, então ela foca para outras coisas e consegue passar pela dor da espera. Parece um teste bobo, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que vai permear no seu filho resiliência. Começa de pequeno ensinando a ele a viver esses momentos, a lidar com momentos de dor, que quando seu filho chegar na adolescência, chegar na fase adulta, quando ele perder um namorado, uma namorada, um emprego, ele não vai morrer antes da morte chegar. Ele vai saber se organizar no meio da dor. E é isso que está acontecendo. Ah, Andréia, mas eu então entendo que eu não sou tão resiliente. Eu entendo que meus filhos não são. Se não são, comece a promover para eles, porque tem muitos pais que têm dificuldade de promover restrições para filhos. Então acham que tem que dar tudo, dar o celular, dar isso, dar aquilo, ele pediu, vai chorar. Por que seu filho não pode chorar? Por que ele não pode esperar? Por que ele não pode ter um não? Então, quando você dá um não para o seu filho, você ensina ele a se ressignificar, a viver com aquilo, sem aquilo que tanto ele desejava. E mais, você ensina ele a mudar a forma de ver a vida e seguir em frente. Mas muitos pais não fazem isso. Muitos adultos hoje não conseguem ser resilientes porque não passaram por essas pequenas experiências na vida. Então, fiquem tranquilos, porque o Covid chegou para nos dar essa condição. Deus está dizendo não para a gente hoje. Deus está falando não. Se arrume no meio desse não. Você não vai lá fora, você não vai brincar, você não vai encontrar os seus amigos. Você hoje não precisa de um pai e de uma mãe dizer para você não vai, porque você tem um vírus monstruoso te ensinando a ser resiliente hoje. Então, hoje, você começa a aprender com Deus e com esse universo que você precisa não sair e dentro de casa continuar feliz, continuar bem. É uma forma de começar a exercer a resiliência, se reorganizar de maneira positiva. Exatamente, né? E aí a gente tem a questão da criatividade, da interatividade, né? Dos joguinhos, de você ser mais humilde e descer um pouquinho do salto, né? Sentar com seus filhos para poder ver um filme, para poder ver aquilo, fazer aquilo que ele gosta também. Eu acho isso aí bem interessante,
para ajudar a controlar essas emoções? Eu acho que um pai e uma mãe tranquilos, equilibrados, já promove um equilíbrio na criança, uma confiança, um pouco mais de segurança, para que ela também possa passar esse momento de dor com mais equilíbrio. Sim, que bom. Então, é Que isso. bom, Andréia. Tem uma outra pessoa que falou o seguinte, que em momentos de luto, o esposo, ao invés de chorar, ele começa a rir. Né? Eu conheço uma pessoa que é assim também, não consegue chorar. Acho que o nervosismo leva a pessoa a rir. O que você pode falar em relacionado a isso? Isso é uma expressão das emoções, né? A forma com que a pessoa encontra, né? E as questões emocionais dela a conduzem a viver esse luto. É o choro dela, na verdade, esse riso é o choro dela. Não é a alegria, esse riso é a forma com que ela encontrou para chorar. Se é dessa forma com que vocês me passaram, a cognição, é, as emoções, a forma com que o inconsciente dela encontrou de liberar, né, esse grito, esse choro. Isso não é um problema, não tem problema, tem que expressar. De alguma forma, isso tem que sair, isso só não pode ficar guardado. Então, é a forma da pessoa chorar. Dela é o único jeito. Talvez a construção dela de vida tenha sido reprimida, tenha sido alguma construção em que ela não podia demonstrar tanto as questões emocionais das quais viviam, e aí ela acaba que o nosso cérebro ele descobre maneiras para lançar, e quem ri acaba chorando. Eu costumo até trazer uma comparação não igual, né, não de maldade, mas eu não sei quem viu aquele filme do Coringa, né, do Coringa. Não sei quantas pessoas viram aí o Coringa, e esse filme ele revela muito isso, né? No fundo, você via que ele não tinha uma maldade, ele foi construído, a construção dele o levou. E ele passou por tantas situações das quais ele já não conseguia chorar. Então, cada vez que ele ria, a gente sabia que ele estava chorando. Eu achei esse filme assim interessantíssimo, muito Aí, as forte. circunstâncias, o ambiente, né, que foi construindo aos Ele não poucos. conseguia chorar mais por conta das dores da vida, então ele ria. Então, esse riso era o choro. Tá chorando. Entendi. A verdade é. Temos Entendi. mais perguntas? E por que é tão difícil controlar as emoções? Exatamente por isso, porque nós não somos ensinados a lidar com as mesmas ao longo da vida. Então, a gente nem toca em emoção, ninguém sabe os sentimentos que vêm, as crianças não sabem, ninguém fala muito. E quando a gente chega numa fase da vida adulta, a gente não sabendo o que permeia o nosso universo, a gente não sabe lidar com dores. E aí a gente começa a se perder e a se desequilibrar. Por isso que eu digo que identificar a emoção que você está sentindo naquela hora e saber por que você está fazendo aquilo, entender melhor o teu universo, a tua história, te ajuda a ser Sim, melhor para si no amanhã, entendeu? sim, sim. Sim, é essa questão aí no qual você falou, né? A gente precisar entender o porquê que nós temos certas atitudes, né? Será que é por causa da minha genética, do ambiente no qual eu fui inserido por tantos anos, pelas circunstâncias no qual você falou aí do filme Coringa também, as circunstâncias no qual ele foi passando, ele teve assim uma atitude diferente. Então, às vezes, por causa de todas essas coisas, as pessoas até ficam entristecidas consigo, desanimadas, né? Ah, eu sou assim mesmo. As pessoas que falam, eu sou agressiva assim mesmo, eu falo desse jeito e eu não vou mudar. O que você tem a falar sobre isso? Essas pessoas que dizem, ah, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim. Gente, a gente Bom, eu vou falar aqui umas coisas, muita gente pode não gostar de ouvir, mas a sinceridade sem amor, ela é requinte de crueldade.
Então, muita gente diz, eu sou sincero mesmo, eu falo mesmo, eu sou isso, mas quem nesse momento precisa muito mais de ajuda é quem se vê dessa forma. Porque sinceridade, na visão dessa pessoa, ela existe de uma maneira muito equivocada. Claro que se alguém pedir a nossa opinião e nós pudermos sermos sinceros com amor, a gente sim está fazendo um bem para outra pessoa. Mas se a nossa sinceridade, a verdade vem carregada de arrogância e de falta de amor, eu quero te dizer que você não está sendo sincero, você está sendo cruel. E aí, essa sinceridade, ela, ao invés de ajudar, ela pode matar mais. Ela pode desorganizar mais o universo do outro. E quem fala não se preocupa com isso. Por isso que eu digo que é um requinte de crueldade. Porque ela se sente tão bem no universo dela, de ser sincera a ponto de ferir, que ela não está se importando com o outro. Ela se importa com ela, em ela expressar o que ela acha que é certo. E nesse momento ela se torna uma pessoa muito cruel. Primeiro que a gente só deve dar opinião às pessoas que nos pedirem. E ainda assim, ver com muito amor se é viável a gente trazer algumas questões na vida do outro, porque o universo, o coração de outra pessoa, o universo dela é uma terra muito delicada de se andar. Então, cuidado com essas verdades que vocês expressam, dizendo eu nasci assim, eu morri assim. Não morra assim. É possível você se tornar uma pessoa melhor quando toda a sua verdade, a sua sinceridade, ela estiver permeada em amor. Porque aí isso vai ser construtivo e não destrutivo. E até o tom da voz, quando a pessoa eleva para dizer que está sendo verdadeiro e pronto, eu falei a verdade, pronto, não, você soltou o fel e pronto, né? E Exato. desconstruiu o universo de alguém. Então, assim, ame primeiro, antes de ser verdadeiro, ame, porque a tua verdade vai chegar de uma maneira muito construtiva. Sim, e a gente vê que Jesus mesmo ele disse, né? Aprendei de mim, porque sou E manso sou e humilde humano. de coração. Então, se nós queremos ser parecidos com Jesus, se nós queremos ter a imagem e semelhança dele, ele diz para a gente: aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. Então, a gente não tem por que falar eu sou assim mesmo, né? Como você falou, colocou bem, Eu né? acho que a Às vezes gente, é uma forma muito cruel. eu acho que a gente pode melhorar sempre. E se essa sinceridade fosse para nós, e se você, ao invés de se preocupar tanto em ser sincero com o outro, você fosse sincero dessa maneira com você, né? Quando o outro é sincero nessa instância conosco, isso nos fere. Então, sim, é sempre bom pensar que se fizessem isso comigo, eu estaria feliz? Isso me acrescentaria? Isso me elevaria? Ou não? Se a pessoa falasse isso para mim, eu ia entender mesmo, porque não me acrescentaria, não me elevaria. Eu acho que é muito importante a gente caminhar procurando melhorar sempre. Sempre, a cada dia a gente pode ser um pouquinho melhor para nós e para o outro, porque até esse requinte aí de sinceridade, quando passa por nós, também nos fere. Porque no fundo, quando a gente tem um comportamento nesse nível com as pessoas, é porque nós já estamos sentindo dor. Exato, Andréia. E existem pessoas que, como têm esse jeito, né, mais difícil, às vezes não se perdoam, às vezes por tanto levar pedrada, por pessoas disseram, ó, você tem que mudar, você tem que mudar, ela disse, não adianta, eu não mudo, as pessoas acabam ficando desanimadas. Aí a gente vê quando eu li no início, né, a gente precisa viver um dia de cada vez, basta cada dia o seu mal. Vamos viver um dia de cada vez. Se você, no caso, acorda já reclamando, você sabe que esse é um defeito, você não consegue se controlar, tenta diminuir até você acordar sem reclamações. Então, E eu procura acho que é ajuda, por né? aí também. Sim, Gente, as pessoas, elas têm uma visão de ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica.
como a nossa construção social foi de que isso é médico de gente maluca, isso eu não vou porque se eu for vão dizer que eu estou doente, que eu Sim. estou deprimido, eu estou depressivo, ninguém pode saber que eu estou no psicólogo, ninguém pode saber que eu estou fazendo uma terapia, e as pessoas, a nossa sociedade, ela trouxe esse requinte para esse universo da psicologia. Quando a pessoa fala, você precisa ir no psiquiatra, a pessoa quase surta. Ela fala, nossa, o psiquiatra, meu Deus, então eu estou muito mal mesmo, né? Então, assim, esse é um conceito social, não é uma realidade, não é a realidade. Então, as pessoas não buscam ajuda. E nesse tom de negação, as pessoas vão se perdendo. Então, gente, tem profissionais para ajudar, procurem ajuda, se amem. É possível ser ajudado sim, é possível se encontrar, é possível entender alguns comportamentos repetitivos, é possível tudo. Procurem ajuda. A Bíblia, ela nos abençoa. Mas é a mesma coisa, se você sofrer do coração, você vai procurar, você vai no pastor, você vai no cardiologista. Você tem que estar ilibado com a palavra, mas consciente do universo que você vive. Ah, não, eu vou no cardiologista porque eu estou com dor no coração, eu estou sentindo pontada no coração, eu vou orar, mas eu vou no cardiologista. E o cérebro? O cérebro é um órgão como o coração, como qualquer outro. Ele também adoece, ele também tem as suas fragilidades. E por que você não vai no médico do cérebro lá? Por que você não trata das emoções que está aqui dentro com um médico devido? Então, assim, busquem ajuda. Existem pessoas que têm transtornos, têm TDAH, têm hiperatividade, têm impulsividade, não sabem lidar com isso e sozinha não conseguem mesmo, não vão conseguir sozinha, sem ajuda. Então, nessas horas, Deus também permeou que profissionais estivessem aqui para que vocês buscassem agora. A vida com Deus é que vai te permear essa vida. Você vai superar com os profissionais, mas a tua relação com Deus é que Sim. vai estabelecer a glória, é que vai estabelecer o caminhar altaneiramente. Que até para Sim, buscar um profissional você tem que estar caminhando com Deus. Porque você sim, vai ter, aí sim. você vai ter humildade para dizer eu preciso ser melhor, eu preciso de ajuda. Só Deus pode fazer isso. Sim, e existe essa busca pela palavra de Deus, né? E como eu vou saber o que Deus quer para a minha vida, como Ele vai me tratar se eu não pego a Bíblia para ler. Hoje a gente tem até Bíblia em áudio, né? Aquelas pessoas que têm Você dificuldade com a leitura. Mas existem as pessoas que não conseguem controlar suas emoções por causa de mentiras que foram faladas para elas no Muitas passado, na coisas precisam ser família. desconstruídas, isso aí. E aí, isso não é uma coisa de um dia para o outro, você precisa de um direcionamento, de uma ajuda mesmo, e isso não é vergonhoso, gente, todo mundo precisa. Hoje em dia já existem psicólogos atuando nas maternidades, quando as crianças nascem e essas crianças choram muito, a mãe teve uma gravidez muito agitada, muitos psicólogos entram ali já no bebê para permear, para dizer está tudo bem, vai ficar tudo bem, para estimular já esse cérebro com boas palavras, com comportamentos, com toques, estimulações. Então, é desde bebê, a gente precisa ver o nosso universo emocional desde que a gente nasce. Sim, isso é muito bom, né, Andréia? E a gente pode contar aí com o poder de Deus, né? Trazendo coisas boas para a nossa mente. A palavra de Deus diz para nós meditarmos dia e noite. E a Bíblia está Verdade, recheada de palavras para nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança a cada dia. E só é assim nós verdade. conseguiremos vencer com Deus, com os profissionais, né, no qual nós temos aí. Inclusive, você tem se colocado à disposição para estar nos ajudando. Nós agradecemos imensamente. Nós temos também Recebida. outros profissionais que têm nos ajudado a resignificar a cada dia a nossa vida para melhor, esperando no Senhor. Bom, então nós vamos terminar nossa live. Quer falar mais alguma coisa, Andréia? Quero só dar um beijo aí, dizer para vocês que é muito bom estar aqui. Espero ter podido ajudar algumas pessoas. Se você quiser saber mais um pouco da gente, pode entrar lá no Saber Psique, né? Que Sim. é esse que está aí.
entrar lá, porque semana que vem eu vou fazer uma live só sobre luto infantil, com a psicopedagoga também. E a gente vai estar sempre falando. E tem um projeto chamado Projeto Ressignificar, que é no Instagram, que é um projeto só para mulheres, né, para famílias, casais, porque eu trabalho muito com casais. E se você quiser participar desse projeto, vai ter muita coisa boa para os casais aí ao longo desse tempo também, tá bom? Ah, que Obrigada pelo bom. Nós convite, vamos tá? estar Deus abençoe divulgando muito. sim. Nossa, muito obrigada, que Deus te abençoe na sua trajetória. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos de vocês, né, para Amém. nos ajudar aí a esse controle, a esse equilíbrio. E nós queremos agradecer a participação de todos vocês que estiveram conosco. E semana que vem temos mais live aí da PIB de Jardim Maravilha, e também nós vamos estar divulgando da nossa irmã Andréia para que vocês também possam continuar sendo abençoados pela instrumentalidade no qual ela tem se colocado. Obrigada. Deus abençoe, querida. Vou fechar nossa Tchau. live. Fique Tchau. com Tchau Deus. para todo Tchau. mundo.